Ela é formada em jornalismo e possui pós-graduação em comunicação corporativa e em roteiro para cinema e TV. Trabalha para a Igreja Adventista desde 2013 e já passou pelos estados de Pernambuco e Minas Gerais. Atualmente, nossa próxima convidada é assessora de comunicação da União Sudeste Brasileira. Vamos receber calorosamente a Fernanda Beatriz. Obrigada, Marcele. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz em estar aqui no meio desse pessoal que gosta da comunicação, que trabalha na igreja. Eu adoro esse contato e esse evento está sendo muito bacana. Parabéns à Rio Fluminense, às organizadoras, está tudo muito bonito. Bom, esse momento é para a gente perguntar, a gente já assistiu muitas palestras sobre o assunto, e agora chegou a hora de perguntar. Então, eu queria convidar... Para mim? Obrigada. Queria convidar aqui, por favor, os nossos palestrantes, o pastor Leônidas, o Carlos Magalhães, a Priscila e o pastor William, por favor. Vocês podem sentar aqui, por gentileza. E quem tiver perguntas, pessoal, é só levantar a mão, que aí vai ter alguém para levar o microfone para vocês. Combinado? Bom, acho que o pastor Leônidas está vindo. Quem fez por escrito também pode nos entregar. As meninas estão ali para receber e a gente vai fazer as perguntas para vocês. Olha, a primeira pergunta que eu gostaria de saber, a gente falou muito de rede social, mas a gente falou muito de rede social aqui e eu queria saber qual que é a linguagem ideal para a gente trabalhar na rede social. A gente sabe que a gente vai falar para o público que é o membro da igreja, que é aquela pessoa que é adventista, mas também para o pessoal da nossa vizinhança e, enfim, pessoas até que estão até fora do país, como você até falou mais cedo, que não tem alcance, né? A gente não tem como limitar o alcance. Qual que seria a linguagem ideal, o tipo de palavra que a gente deve usar quando a gente está numa rede social? Esse é o tema da metade da minha palestra que eu vou dar daqui a pouco. Mas, já adiantando, a gente tem que ter uma linguagem de empatia. A gente tem que sentar, poxa, olha, você está entrando em contato comigo aqui na página, o que você precisa? Eu estou aqui para te ajudar, qual que é o seu problema? Eu te entendo. A linguagem, a palavra explícita é empatia. E a gente não precisa também, falando em questão de redes sociais, ter uma linguagem totalmente institucional. Formal. Poxa, formal. Você pode ali dar uma quebradinha, usa um emoji, usa um GIF, alguma coisa assim, que eu vou dar alguns exemplos na palestra seguinte. Mas você prestar esse serviço para a pessoa mesmo. Poxa, eu estou aqui, que você está precisando, eu te entendo, eu posso te ajudar, para ela realmente confiar em você. E outra, a gente como igreja é isso. Então... Tem um detalhe bem interessante que você precisa entender, né? Quando a pessoa entra em contato com você, ela sabe que quem está do outro lado é uma pessoa e não um prédio. Não um robô. Não um robô. Então, é importante você ser pessoal. Aí tem que ter equilíbrio. A pessoa também não espera que de uma igreja, alguém representando uma igreja vá conversar, soltando piada, falando palavrões ou coisas assim, palavras, muitas gírias, né? Então, você tem que ter aquele equilíbrio. Ser um ser humano na hora de responder, mas, ao mesmo tempo, manter uma seriedade de uma igreja que você representa. Para alguns públicos, você tem liberdade de usar um pouco mais. Então, se você vai conversar com adolescentes, aí você pode brincar um pouco mais, pode usar um outro palavreado, umas palavras que são mais comuns a eles. Mas, no geral, é sempre procurar o equilíbrio, né, de acordo com o público que você quer alcançar. Dentro dessa pergunta, eu queria saber também como que a gente pode atender essa pessoa. Às vezes a gente recebe mensagens por inbox no Facebook, alguém dizendo, por exemplo, que está com depressão. Quebrando Silêncio foi sobre o suicídio, então, com certeza, algumas pessoas devem nos procurar, muita gente deve nos procurar sobre isso. Como a gente, enquanto membro da igreja, enquanto diretor de comunicação da igreja local, qual que é a orientação? Como que a gente deve proceder numa situação dessas? Eu não quero acabar destruindo a minha palestra, porque é com base nisso. Gente, estou dando spoiler. Mas a gente tem...
Eu acho que é Deus falando para não responder agora. Mas E aí? É. Vamos ficar curioso, todo mundo? não, mas é agora. Não, eu acho que, tipo assim, existem coisas que a gente pode tentar se meter e tem coisas que a gente não pode se meter, né? Por exemplo, tem casos que são clínicos que a gente tenta ajudar, mas acaba mais prejudicando que ajudando. Então, a primeira orientação é conversar com a pessoa e tentar descobrir o nível, né? Porque eu vou falar um pouco mais, mas muita gente ali que tem depressão, na verdade, tem pessoas que, logicamente, têm depressão, a gente encontra, mas tem muitas pessoas que estão passando por crises espirituais. E eles sentem que Deus está longe deles, eles sentem que eles estão mal, e daí eles vêm para a igreja perguntando, tipo, a vontade de Deus. Realmente, será que isso daí, por que está acontecendo comigo, tudo mais? Como se a igreja fosse consultar Deus e ver qual é o relacionamento dela com Ele, dizer a vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é, avalie se é algo que você realmente, a pessoa ela, é um problema, uma dificuldade, que ela quer conversar, quer desabafar, você pode ajudar. Se é algo um pouco mais sério, daí você teria outros procedimentos que eu vou explicar um pouco mais quando eu fizer a palestra, a última, acho. Eu não sei se seria completar aqui a resposta. No nosso comitê de crise, na nossa união, quando vem uma crise e o assunto é administrativo, nós convencionamos que eu respondo assuntos administrativos e teológicos. Quando é um assunto legal, o advogado responde. E na igreja local também, se vem uma pergunta em box ou aberta ao público, então, na equipe de comunicação da igreja local, tem alguns que têm domínio de uma área. Mas assuntos teológicos, deixa o pastor responder, né? Porque ele está mais preparado, talvez, em tese, para responder a questões bíblicas, né? Então, cada um divide a área que pode responder melhor, porque tem especialidades específicas também para atender essa pessoa. Seria uma ideia, né? Pastor Leônidas, o senhor falou de crises. E a gente viu um pouco mais cedo também sobre esse tipo de assunto, né? Às vezes alguém posta no nosso, sei lá, um comentário na página do Facebook da igreja, denegrindo a imagem da igreja, denegrindo a imagem de alguém, ou a gente vê algum membro que compartilha na sua própria rede social uma mensagem negativa com respeito à nossa igreja. Como que a gente, enquanto diretor de comunicação, deve proceder? Eu vou deixar eles falarem também no sentido de... Eu só lembrei rapidamente aqui de um caso aqui que, há 15 dias atrás, eu abri a página da igreja, da União, que eu administro como administrador, da União Sudeste, há um tempo atrás. E a Fernanda já estava conosco aqui na assessoria de comunicação da União. E veio um comentário assim, na página oficial da igreja, aberta ao público. O pastor Maurício Lima, ele é um ditador e opressor. E ele foi reeleito para mais 5 anos e ele não aceita sair da função. E aí, o que eu faço? Eu falei, pastor Maurício, você está bem de amigos, hein? E aí é o seguinte, como você responde? Você deleta ela? Quer dizer, é uma crise. Ele está falando de alguma coisa que não tem procedência. Mas é uma crise que ele está falando mal de uma pessoa que é o líder número 1 da organização. Eu não vou deletar o comentário dele em primeiro lugar, né? Eu vou dar chance para ele de provar o que ele está falando. E eu respondi para ele em box. E aí ele pegou minha resposta em box e pegou e copiou e colou no público. Ah, não, tudo bem, eu não falei nada de errado. Deixei o meu até lá. Aí dei 3 dias para ele responder e provar o que ele tinha acusado. Então, assim, não é deletando de primeira mão que você vai ganhar a credibilidade e defendendo, não é em defesa da igreja, você está deletando todo mundo que comenta negativo contra você, mesmo que você saiba que ele está mentindo. Dá chance para ele. Depois que deu chance, vai administrando o conteúdo. Não sei se é uma experiência que aconteceu agora. Né? Os haters sempre os tereis convosco, né? Não tem essa parte na Bíblia, claro. Mas quem está na web é para isso mesmo. Se você colocou a cara do lado de fora da janela, você vai tomar de todo tipo. Coisas boas e coisas ruins, né? Só que isso também tem que cuidar muito com a linguagem nessas horas, assim, né? Por exemplo, quando chega a pergunta lá teológica, comentário na página, às vezes sou eu que respondo.
sobe o sangue, dá vontade de xingar muito, assim, mas descer, assim, o cara fala umas coisas assim, nada a ver, mas tem que respirar e pensar que quando você responde, não importa se é a página de uma igreja local, página de divisão que for, sempre está respondendo em nome da igreja, né? E as pessoas, quando saem dali, elas vão ter a impressão da igreja como seu. Não só a pessoa que recebeu, né? Porque às vezes você for lá e ser agressivo com a pessoa, beleza, mas o problema é que tem vários que estão acompanhando, e estão vendo. E quando eles veem daí a igreja respondendo de maneira ríspida e às vezes parte para a ignorância, isso causa uma imagem que às vezes nunca mais vai ser reconstruída, né? Então, nesses detalhes também tem que pedir ao Espírito Santo também. Existem também critérios, né? A gente lá tem alguns critérios. Então, por exemplo, um deles é, se a pessoa que está comentando ali, ela está ofendendo outra pessoa, a gente elimina essa pessoa, dá um bloco nela lá, faz alguma coisa. Por quê? Recentemente a gente teve um caso de alguém que entrou em contato com a gente porque foi bloqueado, o comentário dele. E aí fomos investigar por que foi bloqueado. Porque uma determinada discussão ali, embaixo de um post do Facebook, ele começou a ofender as pessoas que estavam com opinião contrária a ele. Então, veja, aí eu expliquei para ele, olha, amigo, irmão, a gente está até te protegendo, que a maneira como você se referiu a outra pessoa é passível de uma ação jurídica, um processo. Detalhe que ele chegou a ligar lá na divisão para perguntar o porquê ele foi bloqueado. Exatamente. A gente bloqueou ele era um ancião de igreja, né? Ele ligou lá detonando, eu quero saber o porquê eu fui bloqueada, aí passaram para a gente lá na web até que a gente descobriu. Então, a gente tem critérios. Quer falar, quer discordar? Pode discordar, que é um espaço público. Quer, mas existe um limite. Não vai xingar uma outra pessoa, não vai tentar ofender ninguém, porque se a gente permite isso, a gente está sendo conivente. E aí a gente que assume a responsabilidade, por quê? Porque está numa página oficial da igreja. Então, existe para cada mas caso. é só completando aqui a ideia do conteúdo de crise, que é a imagem da igreja. Sábado à noite agora, foi ontem? Ontem foi sábado à noite. Ontem à noite, sábado à noite, ontem à noite, hoje é domingo, né? Estou pensando que é segunda-feira. Na cabeça de segunda-feira. Ontem à noite caiu no meu grupo do WhatsApp uma crise onde apresenta alunos da escola adventista se beijando na boca. Um ato público. O que fazer nessa situação, pastor? E eu, pela minha experiência de quase 4 anos de comitê, a gente já aprendeu alguns procedimentos, né? Então, eu não saí falando para ninguém. Primeira pessoa que, quando caiu para mim, a primeira pessoa que recebe meus conteúdos de crise é a minha assessora de comunicação. É a primeira. Eu aciono primeiro ela e depois o advogado. E, por último, eu aciono o presidente da igreja. Mandei para ela, você sabe de alguma coisa? Não, não sei. Quem souber primeiro, passa para o outro. E ela soube primeiro. E ela recebeu a nota oficial, e aonde aconteceu, o local aconteceu, o ambiente aconteceu, e a nota oficial daquela escola adventista localmente. Então, quando caiu uma crise na sua rede social, na sua página pessoal, ou perfil da igreja, ou no seu grupo de WhatsApp, não saia defendendo a igreja cegamente também não, porque pode ser que até a igreja tenha culpa no cartório. Não saia em defesa cega da igreja, que a igreja nunca é culpada de um problema, porque a gente pode também defender a igreja e a gente também não ser tão assim inocente. Mas procura saber realmente o que está acontecendo naquele local, identificar o problema primeiro, porque a tendência nossa é defender a igreja, porque a gente ama a igreja, gosta da igreja, a gente quer falar que a igreja não erra, né? Como igreja, mas tem seres humanos que representam a igreja, e quando a nossa fala vai para a internet, não é a fala não é o William que está respondendo, não é para Priscila, é o nome da igreja, é a voz da igreja, né? Nós representamos a igreja nesse mundo, nós aqui representamos a igreja, em qualquer lugar que a gente fala, no mundo virtual e no mundo real. Em qualquer lugar você representa o cristianismo que você crê. Pode falar. E continuando nessa questão que a gente recebe muita mensagem também, assim, poxa, uma pessoa foi lá na igreja e falou isso, aí eles já colocam que a igreja adventista falou aquilo. Poxa, uma pessoa foi lá pregar e falou tal coisa. Não, a igreja adventista falou alguma coisa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente do departamento de comunicação, que o que vocês falarem é a igreja que está falando.
Por isso que a gente toma muito cuidado para responder. A gente, por exemplo, a pessoa foi lá metendo pedras na igreja. Não, a gente senta, responde ela bonitinho, com todo aquele amor, carinho, como igreja adventista, coloca a base bíblica, coloca links oficiais lá para ela. E assim a gente teve até comentários que a gente reformulou todo o pensamento da pessoa. Porque ela achava uma coisa que o irmão talvez disse e não era aquilo. Então, o diálogo, acolher com carinho é sempre o melhor caminho, seria isso. Agora, dentro ainda de crises, eu tenho uma pergunta a fazer. Às vezes a crise ela não chega nas nossas mãos como o vídeo da educação, por exemplo. Chegou, aconteceu lá na Bahia, chegou aqui e tal. Não é isso. Esse caso foi em Salvador. Foi em Salvador. Aconteceu na minha igreja, digamos que uma situação hipotética, tá, gente? Ninguém quer que isso aconteça, mas vamos que os aventureiros saíram para um passeio no ônibus. E aí aconteceu um acidente, sei lá, algum desses meninos se machucou, até morreu. Isso foi na minha igreja local. Primeira coisa que acontece, os irmãos vão no WhatsApp pedir, mandar áudio, pedindo oração, ou até mesmo postar no Facebook. Qual que deve ser o nosso cuidado numa situação como essa, com relação ao uso das redes sociais? O caso é um clube de aventureiro viajando para um acampamento, o ônibus Uma tombou e situação morreu uma hipotética. criança. Morreu uma criança. E aí os irmãos começam a mandar áudio no WhatsApp, pedindo oração, colocar no Facebook, contando a situação, explicando como a gente, enquanto comunicador, deve orientar os membros com relação a esse uso das redes sociais. Porque, imagina isso, a família que ainda não sabe do que aconteceu, saber através das redes sociais e não de nós, enquanto igreja. Como que a gente pode orientar os membros numa situação como essa? Isso aí é um caso de crise que envolve assessoria de imprensa, né? O que a gente recomenda é, para alguns casos, é melhor você entrar em contato com o assessor da associação, para elaborar uma resposta, uma explicação. O que acontece muitas vezes é que a gente não está preparado para lidar com uma imprensa secular que vai nos procurar e vai tentar extrair de nós uma culpabilidade que às vezes a gente nem tem. Às vezes a culpa está no, vamos imaginar aí, no ônibus, na empresa de turismo, seja lá o que for. Só que o camarada que na hora que vai criar a história para jogar no jornal e chamar a gente, ele vai querer dizer que a culpa é da igreja, responsabilidade da igreja. Então, se ele extrai da gente aquilo que ele quer ouvir como argumento, é perigoso. Então, quando você coloca um assessor na frente, que já é profissional na área, já sabe como é que funciona esse meio, ele consegue dar uma explicação que coloca a igreja numa boa posição e, ao mesmo tempo, se coloca à disposição da comunidade, das famílias, etc. Né? Eu lembro, dando um exemplo disso daí, que houve um tempo atrás um problema numa de nossos colégios, né? E acabou que na hora a imprensa, né, que é secular, que nem o Carlos falou, chegou e começou a forçar quem não deveria falar para falar. E o cara, naquele acusando a minha instituição e eu tenho que defender, foi lá e foi defender publicamente sem consultar ninguém que deveria ser consultado, nem a área jurídica, imprensa, o que seja lá que for. E foi lá e falou e defendeu. O que aconteceu? Depois, quando eles foram entrar no processo, o argumento que fez o colégio perder foi o próprio discurso de quem falou para defender. Né? O caso era reversível, era tranquilo até de ser resolvido, mas ele começou a falar de uma maneira tão sem preparo que o que era para se defender acabou sendo utilizado contra e foi a moeda ali, o peso para processar. Então, às vezes, nas boas intenções, a gente pode acabar falhando mais que ajudando, né? Acho que o primeiro caminho é o pastor, né? Procurar o pastor distrital numa situação difícil dessas, de crise, e o pastor já procura também o assessor local e o jurídico, né, para poder dar prosseguimento. Uma coisa que eu acho, aproveitando que aqui a gente tem pastor e tem ancião aqui entre nós, é o seguinte: tentar evitar situações que possam chegar a isso. Porque, às vezes, vamos continuar no exemplo dos aventureiros, a gente sabe a realidade financeira, como é difícil na igreja. Então, às vezes, tem um ônibus que é seguro, que custa X. Tem um outro ônibus que é marromeno, custa meio X. Então, o que o pessoal faz? Eu só tenho dinheiro para o marromeno, né? Eu alugo esse mais ou menos. Então, a gente acaba abrindo portas para que essa crise venha. Então, às vezes, a gente tem que ser muito cuidadoso com instalações, com relação à segurança, que alguém cai, alguém tropeça, que tudo que envolve igreja pode virar um... E vai, supondo que, sei lá, alguém levou um choque no portão da igreja, caiu duro ali.
o jornalista, às vezes, chega rápido, vai acontecer isso tudo, vai entrevistar alguém que não está preparado e tal. Então, o ideal é que a instalação elétrica esteja ok, para que ninguém leve choque, ninguém caia duro. E para a gente evitar ter que ficar... evitar a crise é talvez mais importante do que saber como lidar com ela. Muito obrigada, Marcele. Gente, quem tiver mais perguntas, as meninas estão recolhendo os papeizinhos, é só mandar. Queria conversar com vocês agora sobre uma pergunta que a gente recebeu, que é como evitar as brechas no conteúdo que a gente produz para que a gente não caia no fake news. Eu acho que é para que a gente não acabe produzindo uma fake news. Quais cuidados que a gente tem que ter? Eu vou começar, pode? Nós já aprendemos uma lição do... Eu acho que o exemplo mais emblemático da nossa igreja no Brasil é o batismo do Cid Moreira. É o exemplo mais emblemático que eu conheço, é o Cid Moreira batizando no Rio Jordão. Uhum. E agora também esse aí do Zé do Caixão. E a Joelma também estudando a Bíblia, e alguns já publicando que ela já foi batizada na igreja adventista, a Joelma, do Chimbinha. Não é mais do Chimbinha, tá? Ah, não é do Chimbinha mais não. Não. Do Chimbinha já é fake news. Então, mas ainda assim, com todas essas lições, ainda tem gente fazendo fake news sem noção. Eu estou num grupo de... Eu vou citar aqui, mas não vou citar o nome, você não precisa pesquisar, que vocês não vão saber quem que é. Eu tenho um grupo específico do WhatsApp, que são 12 pessoas. Para vocês terem noção do que acontece. Não é só nível local da igreja, não é só membro comum da igreja. Até pastores adventistas de experiência. Aí, nesse grupo de departamentais da União, Priscila, de União, um departamental publicou no grupo: orem pelos cristãos adventistas, que eles serão mortos e enforcados. O Islã, os muçulmanos, deu 5 dias para eles. Essa imagem foi de 5 anos atrás. Não eram cristãos, eram outros grupos lá que eles estavam matando, cortando o pescoço, e que publicou como se fossem adventistas. E aí você vai falar no grupo: não, pastor, isso não é verdade, isso é mentira. Eu chamei ele no inbox. Falei: pastor, isso já aconteceu, não tem nada a ver com o que você está falando, não. Ah, é verdade? Então, mas me falaram que era adventista. Me falaram, né? Me falaram. Se está no WhatsApp, é verdade. Ah, claro. Então, assim, infelizmente, acontece ainda, infelizmente, mas a gente tem que colocar isso em dia, porque... Então, eu acho que foi falado aqui hoje já, né? Buscar a fonte, tentar ver a veracidade da história, se está batendo os fatos, e tentar se acercar antes de colocar isso em algum grupo ou na internet. Né? Nós temos que buscar isso. E também a pessoa pergunta para a gente não produzir a fake news, né? A gente pode, de repente, pegar algum conteúdo e entendeu errado, e aí joga no WhatsApp, isso aí vai viralizar entre os irmãos ali. E essa questão também dos famosos que vão na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal da igreja às vezes tem um pouquinho de mente pequena, né? Poxa, o pessoal foi, já faz aquele auê e tal. Por exemplo, essa questão do Zé do Caixão, ele só foi visitar, acompanhar a esposa, tudo. Não, ele se batizou na igreja. Então, são essas brechas mesmo. O pastor poderia ter escrito alguma outra coisa, ele acompanha a esposa que foi se batizar, alguma coisa do tipo. Então, são... Uma outra coisa é você, quando for produzir seu conteúdo, procurar evitar coisas que podem dar errado. Que você faz a coisa certa, mas tem uma grande chance de dar errado. Por exemplo, vai fazer um post usando ironia. Não dá certo. Porque para você é irônico, mas no seu pensamento, né? O cara que está lendo sem pensamento, ele não consegue pegar a ironia. Ele vai achar que... Muita gente vai achar que aquilo é verdade. Vai utilizar da maneira como você não tinha intenção de fazer, né? Então, um duplo sentido, uma frase assim, eu acho que ficou bonita, mas assim, não ficou clara. Esse tipo de coisa, para mim, eu acho que é o mais fácil de começar fake news e gente começar a acusar sem nenhum fundamento. Muito bem lembrado. Olha, a nossa próxima pergunta, a pessoa quer saber o seguinte: por que a igreja adventista, em nível de divisão,
não aproveita as datas do calendário para eventos. Por exemplo, dia do livro, para o impacto ser no dia do livro, para o dia do pastor adventista não cair diferente do dia do pastor. Outro exemplo que eu lembro é o Quebrando Silêncio no 18, ou no Setembro Amarelo, ou então naquele dia 18 de maio, se não me engano, que é o dia de combate ao abuso sexual infantil. Então, ela quer saber isso. E também por que não há mobilização social com sugestão de hashtag nas épocas do Quebrando Silêncio, do Natal, etc. O final eu não entendi, mas eu acho que é isso mesmo que a pessoa quis dizer. Porque quis perguntar, né, essas duas coisas. Então, divisão, por favor. A divisão são vocês, Só dá tá? parabéns aí para a pergunta. Achei. Essa pergunta foi na jugular. Tem coisa que eu não vou saber responder aqui, a gente não vai saber. Porque cada departamento cria seu próprio calendário e a data que ele conceitua como sendo mais apropriada para aquilo. A igreja, ela atua nessas datas, independentemente dos programas que ela possui. Quebrando Silêncio foi ontem, mas Setembro Amarelo já existe uma campanha da igreja para o Setembro Amarelo. Para o livro, não é no Impacto Esperança, mas a gente tem a campanha para o Dia do Livro, a gente também divulga isso. Talvez alguns pontos a gente precisa melhorar mais, né, porque nem todos os departamentos da igreja são tecnológicos. E alguns departamentos, pelo contrário, eles procuram colocar a tecnologia em segundo momento, então você nunca vai ver em alguns departamentos, gente, vamos trabalhar com essa hashtag. Porque quem trabalha com isso na igreja são pessoas mais maduras que não usam tecnologia. Então, você não vai ver isso muito, não. Então, mas é um caminho que a gente está evoluindo ainda. Então, não vou nem dizer que a gente tem resposta para tudo e nem que a gente não é culpado de tudo, mas a gente está melhorando e tem que melhorar. Só fazendo uma observação, existem poucas datas que nós comemoramos no Brasil que são universais. A maioria das datas são locais, né? Poucas. E a divisão, ela não é só o Brasil. Elas são 8 países agora. Dia dos Pais, Dia das Mães, são totalmente diferentes nos E vários várias países. dessas datas que a gente faz são datas que a gente está fazendo aqui no Brasil, mas os países hispanos estão fazendo no mesmo dia. E eles têm outras datas. Então, realmente, seria um trabalho que deve ser aprimorado, mas também é algo bem complicado a gente pensar que todos os países nós teremos que atender, ser na mesma data e, ao mesmo tempo, ser na data de cada país, porque existem 9 Dias dos Livros aí, diferentes, né? Como a gente vai fazer. Verdade. Mas, se surgiu alguma ideia, bem-vindo. Verdade, né? Inclusive, não fui eu que escrevi a pergunta, não, mas eu me perguntava isso. Por que não aproveita? Mas são 8 países, imagina. O Impacto Esperança ocorre num dia só para os 8 países. Senão teria que ser uma data no Brasil, uma data na Argentina, uma data no Peru e assim vai. E às vezes já é difícil uma data. Sim. Imagina Para todo mundo, imagina 8 vários, datas, né? E a questão Exatamente. também das hashtags, a gente sempre tem as hashtags oficiais. Quebrando Silêncio, quebrando o silêncio. Aí está o tema suicídio, é hashtag suicídio. Impacto Esperança, hashtag Impacto Esperança, hashtag o nome do livro, do ano. A gente sempre usa as hashtags oficiais de cada campanha. E para a gente ter acesso a essas hashtags é na página do Adventistas Brasil. Geralmente nas nossas redes sociais a gente sempre trabalha com as hashtags oficiais. Então, se está lá algum conteúdo do Quebrando Silêncio, vai ter a hashtag Quebrando Silêncio ou agora suicídio, sempre tem. Ok. A próxima pergunta é sobre live no Facebook. Se nós fizermos uma live no Facebook, por acaso alguém se posicionar contra, acredito que seja contra o que o pastor falou, contra o que está sendo aquilo ali, né, e comenta, como que a gente deve responder essas pessoas? E aí eu ainda amplio essa pergunta. Quando a gente está fazendo uma live, como tem que ser o nosso acompanhamento com relação aos comentários? Vocês têm alguma dica? Tá. Agora, só a pergunta, essa live é um programa da igreja, né? Não é coisa particular, seria da igreja. Estou imaginando que é da igreja, né? Sim, da igreja local. Foi uma live feita lá no Facebook da Igreja Central de Itaboraí. Tá, a gente vai trabalhar esse tema também na minha palestra mais tarde, né? Mais spoiler. Não vai dar microfone dessa vez, então acho que é para responder. Uma coisa que é importante primeira coisa, eu sempre, quando eu tenho uma live, é uma coisa que eu faço. Eu acho que seria legal vocês também fazerem. Eu sempre pego alguns links sobre o tema e deixo carta na manga, né? Então, por exemplo,
eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Homossexualidade. A gente fez uma live, é um assunto que é um assunto Polêmico. complicado, polêmico e tudo mais. A gente fez uma live no Facebook da Igreja Adventista do Brasil sobre homossexualidade, tinha um psiquiatra e tudo mais. Eu já imaginei quais pontos da homossexualidade a gente pode ser atacado. Talvez a visão que alguns membros de igreja muito conservadores acham que o fato de um homossexual entrar na igreja já seria errado, ou talvez a visão de homossexual achando que a igreja, como se não autoriza um membro, um homossexual a entrar na igreja. Eu peguei esses pontos, eu peguei links que já existiam oficiais da igreja sobre isso. Então, quando a pessoa ela põe algum comentário, primeiro você tem que ver a índole da pessoa. Ela está ali para atacar, para te denegrir, ou é uma pergunta realmente de uma indignação que você pode ajudar ela? Se é para atacar e denegrir, eu já recomendo você esconder o comentário, porque você pode responder a coisa mais linda do mundo, que todo mundo vai chorar. Ela vai odiar e vai continuar te atacando. Mas se é uma coisa assim mais construtiva, você pode colocar um link, responder, tratar ela com respeito. E eu acho que a divergência, se for com respeito ali, pode até ser saudável, né? Não... Eu acho interessante essa pergunta porque ela destaca 2 pontos, né? Live, né? Não sei se você vai falar sobre isso, a importância de fazer ao vivo hoje em dia para as redes sociais. Se você puder fazer, transmitir seu culto, tal. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Eu tenho percebido que tem muita gente assim, a gente tem um vídeo gravado, quando a gente joga aquele arquivo no Face, tem um alcance. Quando a gente faz daquele arquivo uma live, joga no Face como live, tem mais engajamento, é isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro, pelo interesse das pessoas, segundo, pela briga do Facebook com o YouTube. Então, no Facebook, ele privilegia a entrega do conteúdo que está ao vivo, ou é transmitido, ainda que seja gravado, transmitido ao vivo. Entendi. Então, o Facebook vai entregar a mais pessoas isso. E as pessoas gostam, né, também de ver aquilo ali ao vivo. Então, eu achei interessante, isso é um ponto que você vai destacar. É importante hoje você usar o ao vivo. Então, você vai falar, né? Muito importante hoje para a lógica dos algoritmos que existem aí. E o segundo, atendimento. Essa pergunta foi muito importante. Se você não tiver atendimento, você está jogando a semente e o outro pode escolher. E o outro pode falar besteira. Então, a gente começou a fazer experiência sábados transmitindo o culto de uma igreja. Então, se aqui no distrito, na associação, tiver uma boa igreja com cultos sendo transmitidos, com bons sermões, fale com a gente. A gente transmite de algumas igrejas no Brasil. Então, quando a gente transmite 8h30 da manhã, 9 horas, você não imagina a quantidade de gente que aparece para assistir um culto. Qual horário? Começa 8h30, no sábado. Horário do culto. No horário do culto. O que acontece? Muitos adventistas, ex-adventistas, pessoas que estão afastadas, começam a assistir o culto. Começam a lembrar da época que eles estavam na igreja e começam ali a expressar. A gente provoca também a eles, de onde você está? Como é que você está? Aí ele começa a escrever e dizer a situação dele, e ali a gente tem a oportunidade de conversar com essa gente e gerar um link com o reencontro também. Temos live praticamente todos os dias em nossas páginas. De manhã, 7h30, e à noite, às 9h, com sermões. Descobrimos que as pessoas esperam de uma igreja sermões. E é o conteúdo que talvez mais atrai pessoas espontaneamente, né? Coloca um sermão lá, dependendo do pastor, da dinâmica do pastor, aparece muita gente interessada. Então, ter gente para atender também é essencial. Ter gente para atender que você fala no momento da transmissão. No momento da transmissão e Tem depois alguém também. apostos e depois. Só uma coisinha. Se você não põe ninguém para transmitir, para cuidar ali da transmissão, pode ser o efeito inverso. Por exemplo, entra um membro lá e você está falando e ele começa a colocar, eu não diria nem membro, né? Mas fala, mentira, eu já fui numa igreja e não é assim. Não, eu fui tratado assim, tal. E todo mundo olha um pastor falando que não pode se defender, porque ele está pregando, ele não está no computador respondendo, e um membro atacando. Não, isso daqui é mentira, não é assim, não acontece isso. E você na transmissão lá, com a melhor das boas intenções, que lindo, olha só, temos 200 pessoas que estão aprendendo sobre o Espírito Santo. Mas daí elas estão acompanhando o comentário e tem um cara só denegrindo o Espírito Santo, e no final as 200 pessoas nem querem mais o Espírito Santo. Então, você tem que colocar alguém ali para ir ajudando, moderando. Deu problema, o cara está sendo ofensivo, você esconde. Precisa de alguém para estar cuidando das lives. Eu acho muito importante. Eu lembrei de uma historinha aqui que aconteceu não faz muito tempo. Nós transmitimos uma live de uma determinada igreja. Uma pessoa apareceu lá mostrando interesse, que ela já assistia Novo Tempo e tal, mas passava em frente da igreja, não sabia o horário lá, aquele caso, né?
não sabia que hora ela conseguia chegar lá. O pastor estava pregando, alguém estava atendendo da igreja. Quando viu aquele comentário, já começou a conversar com a pessoa, chamou ela para uma conversa privada, pegou o endereço dela e disse: olha, o pastor vai te visitar. Já passaram a mensagem para o pastor, de alguma forma, pegou e já disse: olha, fulana de tal, você que está assistindo a gente, eu vou fazer contato com você. Olha, que bacana. O pastor visitou essa irmã, depois do culto, foi lá na casa dela, no sábado seguinte ela já estava visitando a igreja. Você vê? Que interessante. O digital, o online com o offline, né? Dá certo. E está sempre pronto ali para receber a pessoa, para atender as necessidades. E a questão de ter alguém ali também para, por exemplo, você está transmitindo o culto da sua igreja, não tem ninguém para atender. É interessante ter alguém ali para fazer a pessoa interagir também, porque aí, tendo bastante interação naquela live, o Facebook vai entregar mais aquela live. E a questão também, por exemplo, lá na divisão, a gente sempre faz muitas lives temáticas. Por exemplo, o tema do suicídio. A gente vai ter uma agora segunda-feira. A gente sempre estuda antes. O pessoal do jornalismo que faz as lives, eles pegam todos os links que vão ser relacionados à live, ao tema, livros. Eles já citam isso nas lives, mas eles estão fazendo lá e a gente está aqui no atendimento. Poxa, ele falou disso, a gente já cola o link lá, entendeu? Então, a gente está também prestando esse serviço para a pessoa. A gente já está colocando ali, ao invés de ela, poxa, eu vou lá procurar. Não, já está aqui para você, entendeu? Clica aqui. Poxa, de onde você está falando? De que igreja você é? Então, sempre interagindo, compartilha com os amigos. É uma forma também de essa live ser entregue a mais pessoas. Ótima dica. Bom, a próxima pergunta é o seguinte: como o diretor de comunicação, cabe a mim anunciar somente as notícias e eventos do meu distrito ou do meu estado, da minha cidade, do meu país também? Eu tenho que focar mais no local ou eu posso também colocar alguma coisa que foi um projeto feito pela divisão, saiu lá no portal Adventista? Quem gostaria de responder? Então, eu sugiro, a minha sugestão é que a divisão hoje tem um portal muito legal. O portal Adventista da Divisão Sul-Americana hoje é um portal riquíssimo de conteúdos. E eles atualizam o portal diariamente, não só com conteúdos de notícias, como também conteúdos de evangelismo. E tem muito conteúdo que é só baixar e fazer downloads. Muitos materiais lá disponíveis para a igreja local. Então, se na sua igreja local tem algum evento, que tem algum material já produzido pela própria igreja, organização, e é de alta qualidade, alto nível, por que você também não divulgar esse material na sua igreja local ali, mesmo que não seja um assunto diretamente só local, mas pode potencializar uma ação naquela igreja que pode ganhar muitas pessoas para Cristo. E eu sugiro visitar o portal da igreja e ter acesso diário ao portal da igreja, porque eles estão alimentando diariamente. É tanto volume de conteúdo que eu que estou na área de comunicação, estou aí quase que todo dia lendo, relendo, e eu não consigo acompanhar, de tão bom que é. O adventistas.org. Exato. E eu acho assim, não pode, deve, porque vamos dizer que é uma escadinha, divisão, união, associação, igreja local. Às vezes é muito difícil a nossa informação chegar na igreja local. Então, se você sabe, poxa, olha, saiu o novo aplicativo, 7Me, você consegue ofertar, devolver o dízimo através do aplicativo. Poxa, fala na sua igreja. Olha, tem o Felicity Play, que é a nossa Netflix adventista. Fala na sua igreja, porque às vezes é difícil a gente fazer chegar, porque tem um ruído de comunicação entre o comunicador e o receptor. Sempre tem um ruído. Vai chegar diferente, ou não vai chegar, vai ter algum problema nesse caminho que não vai chegar. Então, se você sabe, compartilhe o conteúdo da sua união, da divisão. Não só pode, como deve. Muito bem. Quero agradecer aqui aos nossos palestrantes que puderam responder as perguntas nesse momento especial. O tema desse painel é como a comunicação ela pode ser uma aliada para cumprir a missão. E eu creio que a gente tem visto isso durante todo o dia, né? A gente está ali no Facebook, no Instagram, mas sempre a gente está trabalhando com pessoas que estão ali também naquelas redes e que têm suas necessidades e que não importa a plataforma, mas o importante é a mensagem de Deus chegar para elas. Muito obrigada.